E o Bitcoin se recupera forte nessa sexta-feira após uma semana complicada de notícias desfavoráveis e de um vencimento de opções conturbado nessa sexta-feira. Nesse vídeo eu vou atualizar a análise gráfica do Bitcoin, vou comentar sobre um evento que vai acontecer amanhã, isso mesmo, no sábado, e pode impactar o preço do Bitcoin e das criptomoedas. Vou também atualizar a análise dos eventos da última semana e do que vai impactar o Bitcoin nos próximos dias. Atualizar a análise de sentimento do Bitcoin, atualizar a análise gráfica das principais criptomoedas do mercado. Mas antes de continuar, meus queridos, não deixem de se inscrever aqui no canal Criptográfico, no YouTube, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o like para dar aquela força, deixar seus comentários aí embaixo e também seguir o nosso canal no Telegram, porque lá as novidades chegam rapidamente. E bora lá atualizar a situação do Bitcoin, pessoal, comentar sobre o que está acontecendo hoje nesse mercado. Primeiro, pessoal, indo aqui para o gráfico, tá? O gráfico do Bitcoin nos últimos dias está uma coisa totalmente inconclusiva e difícil de operar, tá? Bitcoin ontem estava rompendo para baixo um topo duplo, né? Um padrão de reversão de tendência que normalmente indica queda. O Bitcoin fechou o dia ontem queda, uma coisa ali pavorosa, né? Tudo indicando que ele poderia cair mais, o alvo desse topo duplo, lá na região dos 54 mil dólares, mas, como vem acontecendo nos últimos dias, a gente acabou tendo aí mais uma daquelas armadilhas, tá? O Bitcoin simplesmente voltou para a região em que ele estava, tá? O Bitcoin estava nos últimos dias aí na região dos 59, entre 62 e 59 mil dólares, ele voltou para aquela região, tá? Então, Bitcoin, na minha visão, graficamente segue andando de lado. E galera, desde segunda-feira que eu estou falando, análise gráfica aqui no mercado de criptomoedas nos últimos dias não está confiável. Tanto é que nos últimos vídeos eu tenho falado pouco da análise gráfica e dado mais ênfase na análise de dados macroeconômicos, na análise de eventos que impactam o mercado, do que na própria análise gráfica do Bitcoin, porque não está uma coisa muito, vamos dizer assim, operável, tá? Então, novo aqui que eu estou vendo no gráfico agora, tá? Tem sempre que falar do gráfico, mesmo que ele não esteja fazendo muitas coisas aí que façam muito sentido, tá? O que eu vejo aqui, o que eu consigo ver com mais clareza é uma possível bandeira de alta, que ainda não está confirmada, tá? Ou um canal de baixo. O Bitcoin está respeitando bem esse canal aqui nos últimos dias. É a única coisa que eu acho que a gente consegue olhar na análise gráfica e ver que ele está respeitando mesmo nos últimos dias, tá? Por enquanto ele está seguindo esse canal de baixo aqui, bateu no fundo, talvez ele possa aí subir até o topo desse canal ali na região dos 61 mil dólares, tá? Tainan, vai? Não dá para saber, tá? Mas amanhã, meus queridos, a gente vai ter um evento que pode fazer o Bitcoin ir sim, e eu me refiro a um comício do candidato à presidência dos Estados Unidos, Donald Trump, que ocorrerá amanhã na Pensilvânia, né? E esse comício será no horário de Brasília, equivalente às 17 horas da tarde, tá? Ou 5 horas da tarde aqui no nosso horário de Brasília. Então, esse evento, na minha visão, ele pode impactar o preço do Bitcoin na ausência de outros eventos, tá? Por que eu digo isso? Porque a gente tem a questão do Irã, por exemplo, que prometeu atacar Israel aí alguns dias atrás em retaliação a um evento que aconteceu, e se isso acontecer, vamos supor que aconteça e seja nesse sábado, tá? Como foi em abril, se eu não me engano, foi num sábado também, de tarde. Era de tarde aqui no Brasil. Vamos supor que seja nesse horário, tá? Vamos supor que seja no horário ali do comício do Trump, ou perto, ou de manhã. Se isso acontece, meus queridos, a gente acaba tendo o mercado de criptomoedas aí caindo, tá? E não importa o que o Trump falar no comício dele, o Bitcoin vai estar ali preocupado com o que está acontecendo lá no Oriente Médio, se acontecer alguma coisa, tá? Lembrando, pessoal, essa questão do Irã aí é uma coisa muito complexa, tá? Porque eles prometeram que vão fazer. As últimas vezes em que eles prometeram que iriam fazer, eles fizeram, mas tem um detalhe aí importante, tá? Pode ser que demore, né? A gente viu aí Israel, os Estados Unidos mandando submarinos lá pro Oriente Médio, para perto do Irã. Israel e os Estados Unidos se preparando, fazendo exercícios militares ali para contra-atacar, né? O Irã, eu acho que eles não vão atacar nesse contexto, pessoal. Acho que eles vão esperar a poeira baixar. Você, né, quem aí luta Muay Thai ou boxe, alguma coisa do tipo, sabe que se você der um soco em alguém que está esperando receber um soco, um outro lutador muito mais forte do que você, que está com a guarda levantada, está preparado para receber esse soco, ele não vai ter muito efeito e às vezes você pode até tomar uma resposta muito ruim do oponente, né? Então,
eu acho que o Irã não vai atacar aí com toda essa presença dos Estados Unidos ali perto, os Estados Unidos preparado para retalhar ele, Israel preparado. Então eu acho que isso aí pode ser que o Irã espere a poeira baixar, espere os Estados Unidos e Israel relaxarem com essa situação aí, né, com esse medo que eles estão do Irã fazer alguma coisa, e aí sim ele pode fazer. Isso pode demorar, tá? Então, por isso que eu acho que é uma coisa que é meio imprevisível, tá? Não dá para saber quando vai acontecer e pode demorar até isso acontecer. E isso é lógico, se acontecer, se até lá não tiver nenhuma negociação aí entre o Irã, Estados Unidos, Israel, que tire esse medo do mercado, né? Que afaste essa possibilidade. E amanhã o que eu tô vendo é isso, tá? Tainan, como que o Bitcoin tem se comportado nos últimos pronunciamentos do Trump? Primeiro, pessoal, não foram em todos os pronunciamentos, não foram em todos os comícios do Trump ou entrevistas em que o Bitcoin subiu, tá? Algumas ele não subiu e algumas ele subiu. No sábado lá, o último de julho, a gente teve o Bitcoin subindo na véspera do comício e aí começou a cair durante o comício. Aí o Trump citou o Bitcoin, né? Ele falou lá coisas aí que o mercado de criptomoedas gostou de ouvir. E o Bitcoin subiu ali até o domingo e aí depois o mercado entrou naquela de recessão, aquele medo de recessão na semana seguinte, tá? Mas o Bitcoin foi impactado e na última semana, pessoal, se eu não me engano, na segunda-feira à noite, o Elon Musk entrevistou o Donald Trump lá via Twitter, se eu não me engano, né, a plataforma do Elon Musk, e o Bitcoin subiu ali na véspera dessa entrevista ali, e depois, durante a entrevista, ele começou a cair, e após a entrevista ele caiu um pouco, tá? Eu tô falando aqui, pessoal, de queda de 1%, de 2%, eu não tô falando aqui de queda de, sei lá, 10%, tá? Isso aí geralmente não ocorreu nas últimas entrevistas do Donald Trump, a gente teve quedas aí bem moderadas, tá? Então, só para vocês entenderem aí o que pode impactar amanhã, tá? O mercado pode subir aí antes do horário da entrevista, a partir do horário da entrevista pode cair, principalmente se o Trump não falar nada aí sobre criptomoedas, tá? Em termos de dados macroeconômicos, pessoal, tivemos uma semana excelente, tá? Os dados macroeconômicos que eram muito aguardados, todos vieram bons, tá? Na terça-feira, os dados de inflação ao produtor vieram abaixo do esperado, o que é excelente. Na quarta-feira, os dados de inflação vieram dentro do esperado, inflação ao consumidor, isso é ótimo, tá? Ontem, na quinta-feira, dados aí de vendas do varejo vieram excelentes, mostrando que a economia dos Estados Unidos não está caminhando para uma recessão. Pedidos iniciais para o seguro-desemprego vieram abaixo da expectativa, mostrando que o mercado de trabalho americano ele não está se desacelerando, não está tendo um aumento drástico do desemprego nos Estados Unidos, tá? Então, assim, os dados mais aguardados dessa semana, todos vieram excelentes, tá? Os dados basicamente indicaram o seguinte: a gente tem um cenário muito promissor, em que o Fed vai começar a cortar juros lá nos Estados Unidos daqui a um mês, tá? Em setembro a gente vai ter corte de juros, enquanto que a economia dos Estados Unidos não está entrando em recessão, pelo menos é o que esses indicadores aqui de mercado de trabalho, como pedidos iniciais para seguro-desemprego, vendas no varejo, estavam mostrando aí nessa semana, tá? Então, pelo menos a coisa parece que está muito boa. A gente pode ter o início do corte de juros, que é o processo que pode trazer bastante dinheiro para as criptomoedas, sem necessariamente ter aí uma recessão. Isso é ótimo, tá, pessoal? Isso é ótimo. E galera, antes de continuar aqui, tá? Vou passar aqui só para falar com vocês da corretora Prime XBT. Se vocês ainda não têm conta lá, aí embaixo vai ter o link para criar a conta. Ela tem um recurso muito legal, pessoal, chamado Copy Trading, tá? Que te permite copiar as operações de outros trades lá da plataforma, né? Você pode entrar aqui em ver todas as estratégias e lá tem várias estratégias, tem vários traders que você pode seguir, tá? É lógico que você tem que ter cuidado, analisar a performance desses traders, tá? Porque é uma atividade de alto risco o trading, né? Tem pessoas que acabam tem traders que não vão bem, outros vão bem, tá? Você tem que avaliar o desempenho deles aí, ver como se comporta, se eles costumam ter resultados consistentes, mas tem vários traders lá que vocês podem olhar aqui o histórico deles, ver como eles andaram, qual foi a performance deles no passado. E se você for trader, né, você tiver experiência de trading, você também pode ser um trader nessa plataforma, tá? Você precisa ter algumas moedas Coversting e com essas moedas você pode aí disponibilizar suas operações para a cópia e ganhar uma comissão em cima do lucro sem a necessidade de ter que ficar pegando em dinheiro dos outros de forma propriamente dita, né? Então,
Se você não conhece essa corretora ainda, não deixe de conhecer porque ela tem recursos aí interessantes, tá? Mas voltando aqui a falar da situação do Bitcoin, pessoal, o que está acontecendo com o Bitcoin, né? Em termos de análise de sentimento? Meus amigos, o long short ratio tá uma montanha russa nos últimos dias, tá? Normalmente com a maioria das pessoas indo contra a direção do mercado, como sempre, né? Mas o funding rate, ele tá negativo, pessoal. Isso é uma coisa que está me chamando a atenção nos últimos dias. A gente está tendo uma divergência entre long short ratio e funding rate, tá? O funding rate tá aí negativo nos últimos dias. Geralmente, quando isso ocorre é porque você tem mais pessoas vendidas, tá? E o long short ratio caiu bastante aí nas últimas horas, hoje, principalmente à medida em que o mercado começou a subir, tá? A gente teve ali o Open Interest subindo aí ao longo do dia. Ao longo do dia não, né? Mais precisamente ali por volta das 6 da manhã, por aí. Tá o horário do vencimento de opção lá dos Estados Unidos. Acabou o vencimento de opções lá dos Estados Unidos, não, desculpem, na Deribit, né? De opções de criptomoedas, de Bitcoin. Acabou o vencimento de opção, o pessoal começou a abrir posições de trading aí, tá? Muitas delas apostando na queda, né? E o mercado foi contra, tá? O mercado já deu uma subida a 5 pessoas. Olhem que coincidência, pessoal. Olha como que esse mercado ele é manipulado, né? A galera correu para abrir uma posição vendida ali no mercado, né? A gente vê aqui o long short, a gente vê aqui o Open Interest subindo algumas horas antes, né? E aí o mercado foi lá e deu essa pancada para cima aqui, o pessoal abrindo posições vendidas e liquidou essas pessoas, né? O mercado é mau, tá? Agora o long short rate caiu bastante, ele está praticamente neutro, tá? Então isso aí é um indicativo maior, seria um indicativo da maior possibilidade de alta do que de queda por enquanto, porque a gente tem o funding rate que também está negativo, mas eu acho que vai depender muito mais desse evento do Trump amanhã, se não acontecer nada de diferente além disso, né? Em termos aqui de indicadores de sentimento, pessoal, quando a gente vai aqui para os indicadores da High Block, tá? O Liquidation Rate Map, a gente vê que ontem o Bitcoin pegou aquela liquidez que estava ali na região entre 58 e 56 mil dólares, né? Mas limpou com força aquela região, tá? A gente vê que a região ali ficou praticamente zerada. E hoje, pessoal, principalmente ali a partir após o horário daquele vencimento de opção, a gente vê que o pessoal andou abrindo posições short, tá? Ou seja, posições apostando que o mercado iria cair. E o pessoal tá ficando preso aqui, tá? Porque o mercado começou a subir, você tem bastante liquidez, o ponto que a gente tem mais liquidez é ali nos 60.400 dólares, tá? A gente também tem bastante ali nos 62 mil. Então assim, o pessoal ficou preso aí apostando na queda super alavancada e o mercado subiu. E agora pode ser que o Bitcoin busque essa liquidez acima, ainda mais com esse evento do Trump aí podendo ser um catalisador para esse tipo de coisa, tá? Então o Bitcoin já pegou o pessoal que estava apostando na alta até ontem, liquidou aqueles alavancados e agora tá parecendo que ele pode fazer o mesmo com os que estão acima, tá? Se isso acontecer, o Bitcoin poderia ir até os 62 mil dólares aí nos próximos dias ou horas, tá? Em termos aqui, pessoal, de análise das principais criptomoedas, tá? O que a gente está vendo aqui, né? Quando a gente vai aqui para o gráfico da Ethereum, meus queridos, graficamente ela rompeu ali para baixo uma possível bandeira de baixa com alvo lá nos 1.800, 1.700 dólares, tá? Então, o gráfico da Ethereum está dizendo que ela pode cair, mas assim, em termos de volume de negociação, esse rompimento não parece ser tão expressivo, tá? E tem aquela história, a Ethereum muitas vezes, na maioria das vezes, ela vai para onde o Bitcoin for, tá? Às vezes ela sobe, por exemplo, se o Bitcoin subir aí, em função desses eventos que nós vamos ter agora, às vezes ela sobe um pouco menos, tá? Às vezes o Bitcoin está subindo mais e ela sobe bem menos, às vezes ela está mais fraca. Mas dificilmente a gente vai ver ela indo numa direção contrária aí à do Bitcoin, tá? Então, para mim, esse rompimento aqui é aquele típico rompimento que a gente teve nos últimos dias aí, que o próprio Bitcoin fez um rompimento de um canal de alta também, que teoricamente viraria uma bandeira de baixa, né? Mas acabou virando lateralização. Esse rompimento aqui tá com cara que vai ser a mesma coisa, tá? Ethereum tá com cara que vai ficar estagnado nessa região aqui dos 2.500, 2.600. Não tem nada aqui indicando que ela vai sair dessa região. Esse padrão gráfico aqui pode ser mais uma das armadilhas aí que a Ethereum e outras criptomoedas fazem, né? Quando a gente vai para o gráfico das principais criptomoedas do mercado, né, começando aqui pela BNB, que é uma das mais importantes, ela fez exatamente isso nos últimos dias. Ela rompeu para baixo, uma cunha ascendente, que é um padrão que indica queda, em vez dela ir lá buscar o alvo da cunha ascendente, não, tá? Ela tá aqui andando de lado. Então o mercado nos últimos dias com a análise gráfica, ele não tá muito fácil de operar, tá?
Aconteceu a mesma coisa com a Matic, mas a Matic ainda está fazendo topos e fundos aqui mais baixos, né? A gente vê que ela está fazendo um movimento aqui onde os topos e os fundos estão ficando mais baixos, tá? Mas no geral tá um movimento mais para lateral do que para uma tendência, tá? Eu acho que para a Matic cair aqui e buscar esse alvo lá nos 33 centavos, só se o Irã fizer alguma coisa, tá? Caso contrário, eu acho pouco provável. XRP rompeu um topo duplo com alvo lá nos 52 centavos de dólares. Acredito que tem uma boa chance dela buscar, mas ela tá mais andando de lado do que qualquer coisa nesse momento, tá? Então, tem que tomar cuidado aí com a XRP nesse momento, tá? A situação dela não é das mais legais aí, tá? No sentido de que ela pode corrigir, mas eu acho que ela deve acompanhar mais ainda a direção do mercado. A da Cardano, a mesma coisa, rompeu para baixo ali uma cunha ascendente, mas em vez de ir para algum lado, ela ficou andando de lado, né? Então tá, o mercado, pessoal, assim, em geral o que eu tô vendo aí para as principais criptomoedas, sejam elas aí boas ou ruins, é uma tendência à estagnação de preço por enquanto, tá? É lógico, podemos ter um evento desse do Irã, por exemplo, pegando o mercado de surpresa amanhã ou depois de amanhã, ou pode ser de madrugada, na hora que a gente tá dormindo, nunca se sabe, que pode fazer tudo cair de uma vez, tá? Eu não sei, eu acho que a gente tem que ter cautela com esses gráficos aqui, tá? Eu acho que a gente não tem um sinal muito claro de direção para as altcoins por enquanto, embora as altcoins estejam em uma clara tendência de baixa, tá? Em comparação com o Bitcoin, por exemplo, o Bitcoin ainda está conseguindo se manter mais estável. Já as altcoins, os gráficos delas dão outros sinais de baixa aí, tá? Então, a gente pode ver desvalorização nas altcoins aí nos próximos dias, semanas ou meses, se depender só dos gráficos, tá? Mas vamos acompanhando aí, vamos ver como vai ser a próxima semana, vamos ver como vai ser esse sábado. No geral, eu tô bullish depois dos últimos dados macroeconômicos dessa semana que indicam aí que a gente tem uma tendência ao Fed cortar os juros agora em setembro, sem a necessidade de uma recessão, né? Não vai fazer isso com pressa, pelo jeito as coisas vão ser bem tranquilas, tá? Se isso acontecer, é o melhor dos mundos, o corte de juros vai trazer um monte de dinheiro para o mercado de criptomoedas no longo prazo, né? Não vai ser no dia que cortar os juros, mas aí no caso de um intervalo de um ano isso pode trazer bastante dinheiro e isso pode provocar uma alta valorização nas criptomoedas. No mais, pessoal, por esse vídeo aí, irei mantendo vocês atualizados aqui pelo canal do YouTube, lá pelo canal do Telegram. Desejo a todos uma excelente noite de sexta-feira e um excelente final de semana. Até mais, tchau!